Olá, irmãos e amigos, paz seja contigo, paz seja com a sua família. Eu sou o pastor Heleno Carmo e gostaria hoje de orar por você e pelos seus familiares, se você me permitir. Antes, porém, peço que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. E ao final, se você gostar do conteúdo, deixe o seu like, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho de notificações e assim você vai ser informado dos próximos vídeos que eu postar por aqui. Antes de orar por você e pelos seus e pedir a Deus que conceda um dia abençoado, um dia de vitória, eu quero trazer aqui uma palavra da parte do Senhor. Eu sempre leio um trecho da Bíblia, um trecho da Palavra de Deus, que alimenta a nossa fé e com certeza tem abençoado as nossas vidas e tem nos edificado. E eu quero neste dia também fazer isso. E a palavra que Deus me deu está no livro de Hebreus, capítulo 11, Hebreus 11:1. Vamos ler apenas o primeiro versículo, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu quero falar hoje dois fatores importantes da fé. Dois fatores importantes da fé que eu e você precisamos guardar no nosso coração para recebermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Usarmos a nossa fé de forma devida. O livro de Hebreus, o autor da epístola, desde o primeiro capítulo até o último, ele está ali trabalhando na fé dos nossos irmãos, porque eles estavam abandonando o cristianismo e voltando para a antiga religião, que era o judaísmo, estavam então perdendo a fé em Cristo. O autor da epístola, desde o primeiro ao último capítulo, trabalha para motivá-los a permanecerem firmes na fé, permanecerem firmes em Cristo. E o capítulo 11 todinho fala dos heróis da fé, aqueles que venceram porque usaram a fé, usaram esses dois aspectos que eu quero ressaltar aqui hoje, permaneceram na fé em Cristo e assim puderam contar o testemunho de vitória. Primeira coisa que nós vemos aqui no livro, no capítulo 11 de Hebreus, verso 1, que a fé é a certeza, a fé é a convicção daquilo que esperamos, ou seja, aquilo que a gente não viu ainda com os olhos físicos, que não tocamos com as nossas mãos, aquilo que ainda não tomou forma diante de nós, aquilo que ainda não se materializou diante de nós, mas nós já temos a certeza, nós já temos a convicção, nós já podemos enxergar aquilo que esperamos com os olhos da fé. A fé é a certeza. A palavra de Deus nos fala de uma mulher que sofria de uma hemorragia. No livro de Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 20, diz o seguinte: Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou, e desde aquele instante a mulher ficou curada. Olha que exemplo maravilhoso dessa mulher. Há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, de um sangramento, de um fluxo de sangue, já havia buscado tratamento junto aos médicos, gastado todos os seus recursos, mas não tinha conseguido êxito, não tinha conseguido a cura, e ela veio ao encontro de Jesus, que estava ali rodeado por uma multidão, mas ela dizia consigo mesmo, dizia no seu coração, na sua alma, ela tinha essa certeza: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. A fé é isso, a fé é a convicção, é a certeza daquilo que a gente não tocou, daquilo que a gente não viu, daquilo que não se materializou diante de nós. A fé é essa convicção. Nós precisamos, se nós queremos receber as bênçãos de Deus, nós precisamos ter essa fé no nosso coração, porque a fé nos leva para ações, para atitudes. A fé nos leva em direção à bênção. A fé nos faz ver o invisível.
e crer no impossível. Então, a fé é a certeza. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar para você é esta certeza, é a convicção, é a prova das coisas que não vemos. O segundo aspecto que eu quero deixar aqui para você neste dia, que a fé é o oposto da dúvida. A dúvida não é fé. Se alguém tem dúvida, essa pessoa não tem a verdadeira fé. Tiago escreveu que aqueles que duvidam é como a onda do mar, né? Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Então é preciso haver plena convicção dentro do nosso coração e da nossa alma. A fé é o oposto da dúvida. Esse é o segundo aspecto que eu quero destacar neste dia. E Marcos capítulo 4, verso 35 em diante, nos diz que Jesus chamou os discípulos para passar para outra margem. O texto diz: passemos a outra margem, disse Jesus. Eles então despediram a multidão e levaram Jesus no barco com eles. Diz a palavra do Senhor que outros barcos também o seguiram, mas aconteceu que se levantou um tremendo vendaval e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que o barco foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então ele se levantou, Jesus se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou, né? Logo tudo acalmou, logo tudo apaziguou, veio a paz, houve completa bonança, diz a palavra do Senhor. E Jesus perguntou para os seus discípulos: por que sois tão tímidos? Em outra versão diz: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Então, na verdade, o que eles tinham era dúvida, porque Jesus tinha dito: passemos para outra margem. Uma vez que ele tinha dito: passemos para outra margem, eles deveriam ter isso no coração como certeza, com convicção. Porque se Jesus disse que eles passariam para outra margem e ele estava ali com eles, eles não poderiam permitir que a dúvida entrasse no coração. Ainda que aquele momento de tempestade foi muito pavoroso, ainda que foi muito turbulento, tenha sido muito turbulento, tenha sido um momento terrível, uma tempestade terrível, assim diz a Bíblia, né? E as ondas se jogavam para dentro do barco, o barco foi se enchendo de água, então eles ficaram desesperados. Por quê? Por que se desesperaram? Porque tinham dúvida, porque não tinham convicção, porque não tinham certeza como aquela mulher. Então, eu e você não podemos permitir que a dúvida entre no nosso coração, mas temos que ter convicção, temos que ter certeza, e os milagres do Senhor vão acontecer na nossa vida. Duas coisas que eu quero deixar então aqui gravado no seu espírito, no meu e no seu espírito, dois fatores importantes da fé. O primeiro deles, a fé é a certeza, a fé é a convicção, a fé é a prova das coisas que não vemos ainda, mas já temos a convicção de que veremos. A segunda coisa importante que eu quero deixar aqui, o segundo fator importante, é que a fé é o oposto da dúvida. Enquanto a fé atrai bênção, a dúvida não nos leva para aquilo que Deus tem reservado para nós, pelo contrário, nos afasta das bênçãos de Deus na nossa vida. A fé é o oposto da dúvida. Eu quero deixar aqui essa palavra para você, que você possa nessa manhã crer que Deus tem o poder de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você está pedindo, que você está buscando. Eu quero orar por você, pela sua família nesse momento. Meu Deus, eu oro por esta pessoa. Eu quero pedir, Senhor, que a tua bênção venha sobre a vida dela e aquilo que ela está buscando, precisando, Senhor, que receba do Senhor. Continue trabalhando, Senhor, na nossa fé, nos fortalecendo em fé, nos ajudando a crescermos na fé, a fim, Senhor, de que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha, meu Pai querido, nesse momento, trazer a vitória
vitória, o milagre, a bênção, a solução que esta pessoa está orando, clamando, buscando, pedindo ao Senhor nesta hora, que a vitória do Senhor chegue na sua vida, chegue na sua casa, chegue na sua família. Conceda, Senhor, um dia de vitória, um dia abençoado. Conceda, Senhor, em nome de Jesus, paz, alegria na sua alma e no seu coração. É o que nós te pedimos nesse momento e já te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Se esse momento foi importante para você, compartilhe com outras pessoas, compartilhe com seus familiares, com seus amigos e deixa aí o seu like. Deus abençoe.